Vamos para a palavra? Eu queria trazer uma palavra nessa noite, daquilo que pode mudar a nossa vida, e que muda a nossa vida e transforma a nossa vida, é a palavra paternidade. Quando a gente fala em paternidade, às vezes nós ficamos pensando, o que é isso? O que é paternidade? E a paternidade é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. A paternidade dá destino, a paternidade dá identidade, a paternidade nos lança para um nível diferente. Queridos, eu já vi pessoas, nesses anos de ministério, pessoas que falaram assim, pastor, o meu avô era muito rico, deixou muita herança para o meu pai, e a pessoa não ter nem onde morar. Por que isso? Porque herança se perde, legado passa de geração para geração. E já vi pessoas que os pais eram muito pobres, e sabe o que aconteceu? Essa pessoa ficou rica. O pai deixou um legado, ele não deixou uma herança. Mas vamos lá, e eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite. O versículo que a gente vai usar como base está lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 a 17. Hoje está conosco também a Girlane e a sua mãe, né? Girlane foi membro da igreja, ela é esposa do Missarron. Missarron é o nosso irmão de criação e está passando o dia aqui hoje com a gente, né, Girlane? Seja bem-vinda. Mateus 3, 16, 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, por que Jesus recebe uma palavra tão forte, uma palavra de afirmação, nesse momento, um momento extremamente importante? Jesus ele começaria o ministério dele a partir daquele momento. E por que Deus, o Pai, esperou aquele momento para entregar essa palavra para Jesus? Porque o Pai sabia que o Filho iria passar por uma grande prova. Porque Jesus, logo depois de ser batizado, a Bíblia diz que ele foi para o deserto, onde ele foi tentado pelo inimigo durante 40 dias. Então, mas ele saiu abastecido. Ele saiu com a identidade. Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa semana eu estava falando para, Evanusa, a gente estava falando para mais ou menos 50 casais de pastores na Fermata, e a gente falou sobre paternidade. E um pastor falou comigo algo assim que mexeu. Ele falou, olha, meu pai me chamou de filho quando eu tinha 19 anos. Até então, meu pai nunca tinha me chamado de filho. E ele falou, olha, eu tenho uma dificuldade tão grande de orar. E eu sou pastor. Porque quando eu vou falar com Deus, quando eu falo pai, vem a imagem do meu pai. Às vezes nós como pais, nós falhamos. E queridos, a maior dor da nossa sociedade hoje é a dor da orfandade. E eu fiz uma pesquisa, segundo isso nos presídios americanos, de 75% a 90%, ou seja, a maioria dos homens encarcerados hoje tem algo em comum, a ausência de um relacionamento funcional com seus pais. Ou seja, a verdadeira miséria que gera violência e rebelião não é financeira, mas é a falta de paternidade. Isso é pesquisa. A maioria não teve a presença do pai. E a gente vai ver um pouco como isso se manifesta e como às vezes tem se manifestado nas nossas vidas. Às vezes nós somos órfãos e não estamos sabendo lidar com isso. E eu vou falar um pouco sobre alguns comportamentos desse espírito de orfandade, né? E órfão de pais vivos. Isso é mais difícil ainda, né? Saber que o pai está vivo e ele não é um pai presente. Aqui nós temos um iceberg, né, do espírito de órfão. Há os sintomas visíveis, né, pessoas que são extremamente competitivas, competição feroz, ciúmes, relacionamentos quebrados, vícios,
A pessoa não consegue manter uma amizade. E as amizades terminam. Vícios, rebelião contra a autoridade, busca incessante por status, sempre procura se autoafirmar. Mas a causa oculta por trás de tudo isso é a ausência de aprovação paterna, um profundo sentimento de inadequação, medo de ser rejeitado, alienação, a solidão crônica, tudo isso vem justamente da falta da paternidade. Quando o pai não deu a palavra, isso gerou no coração da pessoa um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso, ele começa com aquela ferida da rejeição, do abandono. O pai saiu de casa, o pai largou a mãe, o pai largou a família, o pai não estava presente, o pai não foi a figura importante na vida da pessoa. E esse abandono, ele pode ser tanto físico como emocional. Talvez o pai, em vez de dar o abraço, ele fazia nada. Eu vi uma vez uma pessoa contando que ele chegava para o pai com notas, né, criança, aí chegava com 8, o pai falava, tem que melhorar. Aí ele se esforçava, 8,5, tem que melhorar. E foi essa a dinâmica, e um dia ele chegou com 10. Aí o pai olhou e falou assim, as escolas estão dando nota para qualquer um, né? Ou seja, ele nunca foi bom o bastante. E ele não se achava bom em nada do que ele fazia, porque um abandono emocional entrou na vida dele. E o pai, como eu falei, o pai não precisa da herança, ele tem que dar um legado. E um legado é a palavra de afirmação, como Deus disse para Jesus, né? Este é o meu filho amado. Fico imaginando o tanque emocional de Jesus naquele momento, ele encheu, né? Esse é o meu filho amado. Tanto é que Jesus saiu para o deserto e ele saiu falando, pode vir tudo quanto é demônio, que eu vou chutar tudo. Estava emocionalmente bem. E o diabo, em certa ocasião, o diabo vira para Jesus e ele fala o seguinte, se tu és o Filho de Deus. Quantas vezes você teve dificuldade quando você vai orar, o Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso. Quantas vezes o Pai Nosso foi distante? Você vai orar, mas Pai Nosso, a sua mente vai longe, mas não chega aonde Deus está. Porque aquele Pai que nós tivemos, muitas das vezes falhou. Uma vez uma pessoa estava contando para mim que ele tinha muita dificuldade de orar, pedir coisas a Deus, coisas pequenas. Que eu estava brincando com ele, eu falei o seguinte, a gente estava indo de carro, e eu falei assim, vamos pedir a Deus uma vaga em frente aonde a gente vai parar. Aí ele falou assim, mas você ora e pede isso? Eu falei assim, lógico, tem a vaga do dizimista. Os anjos esperam a sua vaga, a vaga do dizimista, essa é a vaga certa. Aí eu falando com ele, ele falou assim, rapaz, eu não consigo orar por essas coisas, é muito pequeno. E eu falei assim, vamos perguntar para Deus aonde isso nasceu. Legado de bênção, tá, gente? Mês que vem a gente vai ter legado de bênção. Você vai aprender a fazer isso. E aí, ministrando o coração dele, ele se lembrou um dia, ele tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade, o carrinho soltou a roda. Esse carrinho que encaixa a roda, né? E ele levou para o pai colocar, que ele não estava conseguindo. E o pai virou para ele e disse o seguinte, gritando e bem áspero, filho, eu tenho coisas mais importantes que fazer. Não me preocupe com isso. Naquele momento, a figura do pai, que só se preocupa com coisas importantes, entrou. E quando ele ia orar, não, eu não vou pedir isso para Deus. Por que eu vou pedir para Deus isso? É tão pequeno, né? Deus está preocupado com a guerra lá no Irã, no Iraque. Deus está preocupado com aquilo lá. E aí nós nos afastamos do pai, porque emocionalmente entrou uma ferida. Vem a insegurança, é a crença silenciosa de que não sou bom o suficiente. E a gente sempre está querendo melhorar. Gente, querer melhorar é bênção. O ser humano é um eterno vir a ser. A gente sempre está mudando, melhorando. Mas sempre se achar que não é bom o bastante. Porque Deus te fez do jeito que você é. A Bíblia diz que nós somos feituras suas, criados para boas obras. Então Deus nos fez como nós somos. Aí a pessoa tenta performar, né? Tenta comprar o amor com sucesso, títulos ou agressividade.
Nessa caminhada já vi pessoas que fizeram um mestrado, 2 mestrados, um doutorado, pós-doutorado. Eu falo, mas para que você está fazendo tudo isso e não está aplicando nada? Mas quer ter títulos, quer mostrar que é boa. E aí vem, essa armadura se torna tão pesada que a pessoa começa a se isolar. Eu não sei se você já viu o filme do Mágico de Oz. No Mágico de Oz, o mágico é uma criança. No final, eu achei interessante, né? Ele nunca cresceu. E tem pessoas que nunca crescem. Continuam mendigando a presença do Pai, a afirmação do Pai, a palavra que diz que Ele é importante. Relacionamentos se quebram. E em cima de expectativas irreais. Muitos casamentos terminam porque o marido ou a mulher olha para o outro com expectativas irreais, porque alguém gerou uma expectativa sobre a vida dele e ele não atingiu e ele não consegue lidar com isso. E isso faz brotar e nascer o espírito de orfandade que tem permeado as nossas vidas. E aí, queridos, a gente vê o espectro, né, distorcido da autoridade. Nós vemos a rebelião, a anarquia. Olha, nós estamos numa geração hoje de jovens que uma boa maioria não sabe qual é o sexo. A nossa igreja, nós temos aqui o projeto do menor aprendiz. Todo dia, se você quiser vir aqui abençoar, vem. Todo dia pela manhã e à tarde, no contraturno, nós temos turmas de menor aprendiz aqui na igreja. Deve ter mais ou menos uns 30 a 40 por turma. E eu procuro sempre estar conversando. E esses dias eu estava conversando com uma jovem, e ela estava comendo, né? Ela chegou da escola, aí estava comendo, e eu conversando com ela, eu falei, você mora onde? Aí comecei a conversar. Aí ela falou, você é pastor? Eu falei assim, sou. Você ora por mim? Eu falei assim, claro que eu vou orar por você. E ela falou, pastor, não ando bem. Aí ela mostrou os pulsos. Tentou se cortar várias vezes, tentou se matar. E aí, mas por que, minha filha? Você é uma jovem tão bonita, tão na flor da idade. E ela falou, sabe, pastor, eu não presto, eu não faço nada certo. Eu falei, quem botou isso na sua cabeça? Foi o diabo. E ela falou, não, foi o meu pai. Meu pai se separou da minha mãe e disse que a culpa era minha, falou que eu não valia nada. Uma adolescente de 15 anos ter que conviver com a dor da orfandade. É muito triste quando nós vemos isso. Aí você vai ver uma rebelião, rejeita líderes, chefes e regras por medo de controle e decepção. Tenta fazer tudo sozinho. Você conhece alguém que tenta fazer tudo sozinho? Medo de se decepcionar com as outras pessoas? Aí nós vemos diferente, né? O herdeiro. O herdeiro, ele tem uma submissão saudável, ele tem intimidade com Deus, ele está descansado na sua identidade. O herdeiro, aquele que é filho, ele não está preocupado em ter cargo, posição, seja na igreja, seja na empresa, ele está tranquilo, ele sabe que ele é filho. E, gente, eu costumo dizer e falo sempre isso, né? O filho de Deus não anda, ele desfila, né? Você é filho de Deus, você é tudo. Mas às vezes nós não sentimos filhos de Deus. Nós sentimos que nós somos o rejeitado. Deus não gosta de nós. Ele não se importa comigo. Porque a nossa posição está justamente como aqui a gente colocou, a religiosidade servil. Tenta comprar o amor do Pai pelas obras. Quantas pessoas hoje são enganadas, porque existem igrejas que acabam manipulando a verdade. É que eu falo, nós não negociamos a verdade. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não somos salvos pelas obras, mas porque somos salvos pela graça que nós praticamos boas obras. Isso é libertador. Uma vez eu conversando com um pastor amigo, eu falei, rapaz, gente falando sobre salvação pela graça, ele falou, Eldo, isso é muito lindo, mas se eu falar isso na igreja, o pessoal para de dar o dízimo. Eu falei, você está mentindo para a igreja para arrecadar? Eu disse, não, a palavra é a verdade, salvação é graça.
E aqui nós temos que pregar é a salvação pela graça, aquilo que Jesus fez por nós. E aí, essa religiosidade servil, a pessoa tenta provar o seu valor, o perfeccionismo, e leva a pessoa à exaustão. E aí, queridos, nós entramos na questão da performance. Como eu disse, Jesus, ao sair da água, a voz afirmava: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus, ele recebe a aprovação pública e total do Pai. Antes de curar qualquer enfermo ou realizar milagres, ele não trabalhou para obter aprovação, ele trabalhou a partir da aprovação. Então a palavra que Deus dá para você é o seguinte: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em cima dessa palavra é que você vai fazer as coisas. Amém? Você está entendendo? Amém? Bom, gente, eu estou achando que o pessoal não está entendendo. Eu tenho que voltar para o primeiro ponto de novo, né? Aí nós vemos como a gente faz o diagnóstico com relação ao espírito de orfandade e o filho amado. O espírito de órfão, ele é guiado pela ambição, pelo ciúme. O sucesso alheio é visto como uma ameaça contínua. Você conhece alguém assim? Se tiver aqui, não olha para ele. Que vê o sucesso do outro, já fica todo... Por que ele? Por que ele está conseguindo? Por que ele? Ciúme. Tenta preencher o vazio com títulos, posses e aplausos constantes. Ofende-se facilmente quando não é notado ou celebrado. Ninguém olhou para mim. O pastor não conversou comigo. Não me abraçaram. Espírito de orfandade. Já o filho amado, ele é guiado pelo propósito. Celebra o sucesso do irmão sem sentir que foi diminuído. Serve nos bastidores com a exata mesma alegria com que serviria no palco. Descansa totalmente em sua identidade imutável. Esse é o filho amado. Sabe quem ele é. Sabe a hora certa. Sabe que Deus tem o momento exato. O palco está à frente ou está no bastidor não faz diferença. Porque a identidade dele está segura. Ele sabe que ele é o filho amado. E a palavra de Deus para mim e para você você é filho de Deus. A Bíblia diz que a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a nossa titularidade é filho. A Rede Globo sempre fala, né, os meios de comunicações, eles nos separam. Evangélico, protestante, católico, neopentecostal, pentecostal. Mas se você folhear a Bíblia todinha, você não vai ver essas palavras. Porque na Bíblia, a única designação que nós recebemos é a de filho de Deus. Eu já contei aqui, esses dias eu voltei lá na Bahia, na cidade de Bom Jesus da Lapa, e quando nós fomos fazer uma das primeiras caravanas, nós fomos numa ilha chamada Ilha... esqueci o nome da ilha, gente. Não é Carrapato, não, foi uma outra. Canabrava. E é uma ilha que tem muita gente, é um quilombo grande. E nós chegamos numa casa e tinha um senhor deitado na porta, estava enfermo. E eu perguntei à filha dele: eu posso orar com ele? A filha falou o seguinte: ele não gosta de crente, não. Aí mas eu não sou crente. E aquele monte de gente indo com a camisa Esperança para cima e para baixo. Aí ela falou: eu não sou crente, não. E você é o quê? Sou filho de Deus. Então você pode orar. Nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa designação. E esses títulos diferentes nos separam, nos dão estigmas, né? Você é batista, você é católico, você é luterano, você é assembleiano. Não, meu irmão, nós somos filhos de Deus, pertencemos à mesma família e temos o mesmo Pai. E aí, queridos, quando nós partimos para analisar os relacionamentos e a vulnerabilidade, o espírito de órfão usa as pessoas como um degrau. Sempre usa as pessoas. Abandona relações na primeira falha, porque exige perfeição. Errou, risca da lista. Pisou na bola comigo, nunca mais. Não, se falhar comigo, nunca mais. Não tem volta.
E isso acaba fazendo com que os relacionamentos sejam sempre superficiais. Aí a pessoa entra no casamento, é igual aquela história, 2 pulgas e um cachorro. O cachorro é o casamento, e o casal são as pulgas. Se o cachorro morrer, as pulgas vão morrer também. Porque um está querendo sugar do outro, e não se doar, como a Bíblia diz, né? Mantém uma independência feroz e isolada, teme a correção. Gente, nesses anos de ministérios, a gente percebe quando a pessoa ela tem esse espírito de orfandade. É por isso que as pessoas falam, pastor, você é tão paciente. Eu falo assim, eu entendo, eu olho a pessoa, eu faço logo uma anamnese da pessoa, eu já vejo onde está o problema. Então, cada pessoa você tem que tratar diferente, porque tem pessoas que têm uma ferida na alma tão grande, um buraco gigante na alma, que você tem que saber como lidar. E uma coisa que nós aprendemos nos discipulados é a ministrar o coração das pessoas. Nós temos que ministrar o coração das pessoas, porque por trás desse comportamento há uma ferida, algo emocional, algo não tratado está ali. Aí nós vemos o filho amado, cria laços profundos e perdoa falhas. Entende o compromisso sem criar expectativas reais. Entra no casamento, se a mulher sabe cozinhar ou não, está tranquilo. Se o marido é relaxado ou não, está tranquilo. Por quê? Porque se sente filho. Não cria expectativa nas amizades, nas pessoas. E olha, como eu falei, hoje nós vivemos uma orfandade tão grande na nossa sociedade. Esses dias eu estava conversando com um pastor, e ele falou, rapaz, na nossa igreja, vários jovens não sabem que sexo eles têm. Quando você olha e pergunta, o menino nasceu homem, mas ele não se sente homem, porque não teve um pai para falar, você é homem. Não teve essa palavra. E com isso a pessoa ela não desenvolveu a sua sexualidade. É igual a menina. O pai tem que abraçar, beijar, falar, você é linda. Eu acho isso tão lindo, né? Está na dança aqui, aí você vê o Wesley ali babando, né? Tirando foto e falando, você está linda. Isso alimenta o tanque emocional. Se a mãe falar que está linda, mais ou menos. Mas o pai veio ver a filha dançar. Isso fez toda a diferença, faz. É assim que funciona. A Alice estava aqui e o Bruno, né, Bruno? Só tirando foto. Isso faz toda a diferença para a filha. O tanque emocional é abastecido. Palavra de afirmação. O homem já é muito ligado à palavra de afirmação da mãe. Todo homem vai tentar casar com uma mulher igual à mãe dele. Por isso, cuidado. Que tipo de mulher, que tipo de mãe você está sendo? Porque vai procurar uma mulher igual. Amém? Ou misericórdia? Seguro o suficiente para ser vulnerável, receber correção e se submeter. Não está ligado nessa questão se recebeu, chamar a atenção, porque ele sabe quem ele é. Aí nós vemos a identidade e o valor. O órfão, o valor está atrelado à estética exterior, é um grito desesperado de atenção. Sabe aonde você vê? Na academia. Não estou falando que não deve malhar, não. Vanusa malha todo dia, mas você vê pela roupa. Às vezes você chega, eu não sou de malhar, gente, meu negócio não é academia. Mas uma vez eu passei em frente à academia, eu fiquei assustado com a roupa. A roupa era tão colada que entrou dentro da alma da mulher. Eu falei, que é isso, rapaz? Chamar a atenção. E aí você vê aqueles caras marombadão, todo cheio de bomba mesmo. Aí o cara faz só assim, ó, tirando foto. Só lá, ó. Chamar a atenção. Quer chamar a atenção. Isso aí, queridos, foi falta de um pai dizer, este é o meu filho amado. Foi falta de um pai dizer para a filha, esta é minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Aí você vê muitas das vezes um jovem cheio de tatuagem. O pastor Anderson teve aqui na nossa igreja, ele tem tatuagem no rosto, na cabeça, no corpo todo.
e está tentando tirar, está gastando uma nota. E eu perguntando a ele, eu falei, pastor, por que você fez tanta tatuagem? E ele falou, olha, eu sempre quis chamar a atenção do meu pai. Porque meu pai não gostava, aí eu fazia. Para dizer que eu estava ali e eu queria a atenção dele. O narcisismo atua como máscara para um buraco sem fundo de carência. Sente-se sempre inadequado. Entra num lugar, sente que não é o lugar dele. Nunca para em emprego, não para em lugar nenhum, porque sente sempre que não pertence àquele lugar. O filho amado, a identidade é inegociável, a pessoa sabe quem ela é, pode receber críticas, e é fundamentada exclusivamente na palavra do Pai. O que Deus disse a nosso respeito, é por isso que nós temos que ler a Bíblia. Por isso que a gente tem insistido, vem para o discipulado ele trabalha muito a questão de identidade, para que você entenda, participa dos cursos da igreja, a gente vai ter mais um legado de bênção, você vai entender o que é identidade. E nós procuramos fazer aqui, alguns domingos atrás, uma cerimônia de bênção. Aproveitei o meu neto e falei assim, vou abençoar e ensinar a igreja a valorizar a palavra bênção. Porque toda vez que o pai chega para o filho e fala, meu filho, Deus te abençoe, você é uma bênção. Eu te abençoo para crescer, eu te abençoo para casar, eu te abençoo para trabalhar, eu te abençoo em todos os relacionamentos, você é uma bênção. Isso faz o tanque emocional, esse filho sai de casa para ir trabalhar, sai de casa para ir para a faculdade, demônio nenhum vai conseguir tirar dele aquilo que ele é. Sabe por que muitas das vezes o filho vai para a faculdade, vai para a escola e acaba sendo seduzido? Porque o diabo está atrás de órfãos. Esse espírito de orfandade, demônios estão atrás de pessoas que têm orfandade. E vai lá nas faculdades e vai encontrar esses jovens que não receberam uma palavra afirmativa. Você é um filho amado. Porque Jesus recebeu. Deus, antes de Jesus ser tentado, a palavra foi, você é meu filho amado. E quando Jesus foi ser tentado, uma das primeiras coisas que o diabo falou, se tu és o filho de Deus. Mas Jesus já sabia. A identidade era inegociável. O autorrespeito autêntico exige o respeito dos outros. Olha, tem pessoas que não se respeitam. E se você não se respeita e casar com outra pessoa, você nunca vai ser respeitado. Totalmente confortável em sua própria pele, sabe quem ele é e sabe para o que veio. E aí nós temos aqui o ciclo da filiação. Primeiro, afirmação do pai, você é meu filho amado. Depois vem segurança e descanso, o fim da necessidade exaustiva de provar algo. Não quer provar nada, porque já está aprovado, né? Serve autenticamente, ajuda pela abundância de amor, não por carência. Não sei se você já viu pessoas que são agiotas emocionais. O agiota emocional, ele te dá atenção, ele te dá carinho, ele te cerca, ele te dá presente, ele te bajula e depois ele cobra com juros. Eu fiz tanta coisa por você e você não me respondeu. É um agiota emocional. Deu não porque está cheio, deu porque está querendo receber juros da vida do outro. Isso é agiotagem emocional. O filho, ele tem segurança, ele não faz porque ele não tem. Ele faz porque ele é abundante, não por carência. E tem uma capacidade muito grande de amar incondicionalmente sem usar o outro. Queridos, o amor tem que ser incondicional. O amor não termina no dia que a pessoa nos decepciona. Muito pelo contrário. O amor, ele aceita a correção. O amor, ele aceita ser trabalhado. E por último, nesse ciclo da filiação, pais curados geram filhos saudáveis e inteiros. Um homem saudável, uma mulher saudável emocionalmente, vão gerar filhos saudáveis. E aí, queridos, olha como é que funciona essa
a dor na estrutura, né? Primeiro, a ausência de uma figura masculina funcional que dê direção e estabeleça limites seguros. O pai, ele tem que dar limites. Isso é paternidade. Por isso é que você tem que ser pai para depois ser avô. Porque tem pai que virou avô, amigo dos filhos. Estou dizendo que você não tem que ser amigo, não. Mas você tem que ser aquele amigo que, se precisar de uma boa vara de goiaba, você não negará o seu filho. Interessante que na nossa criação, a minha mãe que está ali sentada, a minha mãe que era o delegado. O papai era o juiz só, né? Ele falava, vou falar com seu pai. Mas papai não era o cara que pegava a vara aí, era a mamãe. Mas havia correção, e havia figura, e a gente pensava, um dia, um irmão meu falou assim, a gente era pequeno, o William, ele falou assim, rapaz, se a mamãe bate desse jeito, imagina o papai. Papai nunca bateu. A gente não apanhava tanto assim também, né, mãe? Eu nunca apanhei, né? Sempre fui um menino bom. Mas até a correção demonstra filiação. E a Bíblia diz, né, que nós, quando corrigidos, nós temos que nos alegrar, porque isso mostra que nós somos filhos de Deus. Coisa fantástica, né? Então essa falta de modelo, essa escassez de referências e espelhos saudáveis na sociedade moderna, está gerando justamente o quê? Falta modelo masculino. Porque hoje a nossa geração é uma das gerações que mais tem homossexualidade. Estão em todos os lugares. Está faltando a figura do homem. O homem que assuma a sua posição. O homem que seja homem. Agora, abrindo um parênteses aqui. O homem não tem que ficar fazendo sobrancelha Vai ficar fazendo sobrancelha não, tá? O homem passa a tesoura em cima assim, já corta. Unha no cortador, no dente. Sem ficar fazendo lixo. Tem que ser homem. Tem que ensinar o menino a ser ogro mesmo. Mulher não. Mulher já é diferente. Mulher o salão, fazer unha. Agora homem tem que ser ogro, tem que ser xireque. Tudo bem, você tem que tomar um banho também de vez em quando, né? Mas aí nós vemos, né, a incapacidade profunda de criar amizades verdadeiras, vivendo isolado à margem das conexões reais. E aí, queridos, quando a bênção ela é restaurada, a Bíblia diz que o coração dos pais se converte aos filhos. Pais espirituais maduros formam a próxima geração. A maldição é quebrada na terra. Então eu e você, nós decidimos e nós abençoaremos a próxima geração. Então nós decidimos abençoar, nós decidimos cuidar, nós decidimos ser pais e mães nessa geração. Porque a maldição, pais órfãos repelem seus filhos, os filhos competem com os pais, aí nós temos uma sociedade totalmente alienada. Então, queridos, primeiro e grande ataque ao ser humano é com relação à identidade. E há uma dúvida muito grande sobre o valor. A pessoa não se sente valorizada. Vive o jogo exaustivo de buscar aprovação constante. Sempre uma falsa necessidade de provar o seu valor. Apresenta facilidade para a ruptura de relacionamentos. Sente-se eternamente inadequado ou se sente como um impostor. Agora, quem tem a verdadeira identidade sabe quem é e não precisa provar nada a ninguém. Possui valor inerente por sua origem, não por sua performance. Nós não temos que agradar ninguém, porque a nossa performance é a de filho. Amém? Constrói relações com resiliência, perdoando falhas e falhas alheias. Tem o poder soberano de escolher em vez de implorar para ser escolhido. A menina não fica negociando. E acaba acontecendo. Esses dias eu estava lendo no jornal uma jovem tão bonita, de alta sociedade no Rio de Janeiro,
envolvida com traficante no morro, morando no morro, e a família desesperada, e aquela jovem no morro, num lugar muito ruim, no meio de ela com cultura, estudou, a família investiu, mas a ausência do pai era tão grande que ela não sabia o valor que ela tinha. E se entregou ao primeiro que disse: você é bonita. Entregou o coração, entregou a vida. E queridos, nós não podemos crer naquilo que o ambiente diz, e Deus nos chama de volta à nossa identidade original, né? Moisés acreditou ser um criminoso fugitivo, um pastor medíocre no deserto. Precisou de uma sarça ardente para lembrar que era um príncipe e libertador. O homem tirado das águas. Davi, o filho esquecido pelo próprio pai nos campos. E diante de um gigante, ele não se intimidou, não cedeu ao medo. Ele sabia quem era e que o Deus da aliança faria ele um matador de gigantes. Quando ele foi ungido rei, ainda criança, aquela unção não saiu da vida dele. E nós recebemos uma unção de reis e sacerdotes. Daniel, lá na Babilônia, tentaram mudar seu nome, tentaram mudar sua dieta e suas roupas para forçar a assimilação, mas ele recusou a identidade imposta pelo sistema e manteve o seu fuso horário espiritual intacto. E queridos, nós estamos autorizados a criar uma nova história. O dia que eu e você nascemos, Deus já tinha programado um livro ao seu respeito. Deus já tinha escrito tudo o que Ele pensa a seu respeito, tudo já estava ali escrito. Então, quando você nasceu, não foi um acidente, não foi obra do acaso, Deus já tinha pensado em tudo, nos mínimos detalhes. Deus já tinha pensado nisso. Aí muitas das vezes nós mudamos o roteiro. Nós começamos a viver totalmente fora daquilo que foi escrito para nós. O que foi escrito? Você é filho de Deus. Você tem que viver como filho de Deus. Você não vai comer das migalhas da terra. Você vai comer do melhor dessa terra. Você vai desfrutar o melhor nos relacionamentos. Você vai sentar à mesa junto com os príncipes. Você não precisa provar, mendigar, porque você já recebeu tudo. Isso foi escrito a seu respeito, a meu respeito. Pastor, mas eu não estou sentindo isso. Vai ler a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro de geração. São gerações. É um livro geracional. Abraão, Isaac, Jacó. Gerações. Uma geração abençoando a outra com a paternidade. Uma geração abençoando a outra com destino e dizendo: olha, se tu uma bênção. Deus, Pai, me abençoou e eu estou te abençoando. Tanto por isso que a bênção ela é extremamente importante. Por que Jacó, ele engana para receber a bênção? Ele não queria a herança. Ele não estava interessado nos tesouros do seu pai, que era riquíssimo. Ele queria a palavra de bênção do pai. Ele lutou por ela. E muitas das vezes nós vemos filhos lutando para receber do pai uma palavra de bênção. E queridos, Deus nos deu a caneta e o papel para que nós escrevamos a nossa história, aquilo que Ele fará e faz conosco. Eu tenho um salmo que eu gosto muito, Salmo 131. Eu falo que é o salmo do descanso, né? Davi, ele diz assim: tal como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma. Então, queridos, quando nós abandonamos essa ideia de aprovação, aí às vezes a gente fica preocupado, né? Por que o meu ministério não está dando certo? Por que não está funcionando? O que estão pensando de mim? O que o pastor vai pensar? O que as pessoas vão falar de mim? Aí nós vemos pessoas que não querem discipular, porque tem medo de não conseguir, não querem liderar, porque tem medo da performance, não quer cantar. Eu não cantar é uma bênção, né? Se eu cantar aqui, só Jeová. Mas tem gente que tem voz extremamente preciosa. Mas, e se eu falhar? Né? Vou pregar não, e se eu falhar?
Gente, eu sou fominha para pregar em tudo quanto é negócio. Aqui na igreja a gente tem muitos pastores bons, então a gente deixa todo mundo pregar, né? Mas o pessoal chama, eu estava esse final de semana participando da Fermata, 50 casais de pastores da região norte do estado, de Campos e de algumas cidades de Minas. E um monte de pastor convidando, você pode pregar no aniversário da minha igreja? Eu falei assim, posso, mas fala com a minha mulher, porque se ela não anotar, eu vou assumir 10 compromissos e não vou conseguir chegar em todos eles. Mas, queridos, eu nunca me sinto indigno quando eu subo no púlpito. Pode ser para 10, 100, 1000 pessoas, mas eu sinto que eu trago a mensagem de Deus. A palavra é de Deus. E como diz, né, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Aí, queridos, você não é invisível. A orfandade nos faz implorar desesperadamente pelos aplausos vazios do mundo para validar a nossa existência. Mas a filiação revela que você tem um Pai Celestial nas arquibancadas do céu, torcendo, perdoando, celebrando cada passo nosso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cara feia, não te assusta quando você já viu o sorriso do Pai. E aí, queridos, para a gente encerrar, o Evangelho não traz uma religião. O Evangelho, ele traz uma família. Eu ouvi uma frase, e na Fermata a gente ouve tantas frases, e uma pessoa foi orar, ela falou assim, Pai, nós entramos na Tua presença. Aí ele falou assim, depois a gente estava conversando, eu falei assim, você não estava na presença do Pai? Ou seja, onde é a presença dele? Quem é o templo? Hein? O salmista ele fala, né, que a alegria dele é estar na casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor hoje? Hein? Onde é a casa do Senhor? Nós somos a casa do Senhor. Então nós não entramos na presença do Pai. Nós estamos na presença do Pai. Nós estamos com Ele na casa. E nós somos a casa do Pai. Isso faz toda a diferença. E às vezes, por falta de sabedoria, a gente ora, né? Senhor, eu quero entrar na Tua presença. Meu irmão, você saiu? Não sai não. Continua com Ele dentro de você. Porque o que nós pregamos não é religião, é família. A nossa primeira identidade não é de cristão sobre regras pesadas, mas de filhos sob a graça absoluta. E o Espírito em nós, ele clama, Abba, Pai. A Bíblia diz que já não somos escravos, ou seja, nós somos aqui úrios, filhos maduros. A lei, ele existiu para que os filhos, depois a gente pode ver em Gálatas, né? Mas eu não vou entrar nesse texto agora. Em Gálatas diz que até a lei, nós estávamos debaixo da tutela da lei. Mas quando veio Jesus, nós somos transportados. Ou seja, nós nos tornamos herdeiros. O filho debaixo da tutela, ele não pega a herança. Mas aquele que foi transportado através de Jesus, ele pega a herança. Nós recebemos a herança. Nós somos filhos maduros, rúrios. E se és filho, és herdeiro de tudo. E queridos, eu e você nós temos que assumir o nosso lugar na mesa. Vamos ficar de pé? Quero orar por você, pela sua vida. Deus tem feito grandes coisas nesse tempo e vai fazer grandes coisas em você. Como eu falei, nós não vivemos uma religião, nós vivemos relacionamento. E o nosso relacionamento, ele é com o Pai. Talvez você na caminhada, seu pai falhou. Porque, queridos, os nossos pais, muitas das vezes, eles falharam. E, na maioria das vezes, eles não sabiam o que estavam fazendo. Fizeram sem sabedoria. Mas nós podemos transformar isso. Primeiro, nós quebramos, né, esse espírito de orfandade. E nós assumimos a paternidade de Deus, que é o nosso Pai. Porque os pais daqui da terra são designados por Deus para abençoar.
Foi isso que Deus colocou os pais, para gerar uma palavra de bênção. Como eu falei, o pai ele não precisa entesourar para os filhos. O que ele precisa é abençoar os filhos e dizer: você é um filho amado, você é uma filha amada, você é bonita, você desfila, você não anda, você é cheia de graça. Né? Um pai que abraça, beija a filha, ela não vai se envolver com qualquer homem. A régua dela começa a subir. Um pai que é carinhoso com a esposa, que é carinhoso com os filhos, essa filha não vai querer, não vai ter mendigância, ela não vai querer nada menos do que aquilo que ela já tem. A régua começa a subir, né? Eu quero um cara do meu pai para cima, né, Amanda? É do pai para cima. E é assim que tem que ser. Não vai pegar qualquer coisa na rua, não. Porque tem um pai que diz: você é amada, e eu tenho muito prazer em ter você.